Ô rapaziada, sejam todos bem-vindos ao RCL 33 com mais um vídeo aí pra vocês sobre o nosso querido Leão Azul nesse pós-jogo aí de Clube do Remo e Águia de Marabá. Um jogo aí que a gente vai falar o que a gente viu, o que a gente achou desse momento do Clube do Remo. Claro, gente, muito limitado ainda daquilo que a gente espera ver do Clube do Remo. Tem muito a melhorar, porém, como vocês sabem, o Clube do Remo vem de 15 dias de uma pré-temporada aí que talvez tenha sido exaustiva para alguns jogadores. Faltou ritmo de jogo, faltou muita coisa. Então já peço a você que vai logo chegando, fazendo a tua parte, deixando o like, compartilhando aí o vídeo e se inscrevendo no canal. Não esquece aí de divulgar a gente para muito mais azulinos aí pelo mundo afora, assim cooperar com o nosso canal. Bom, gente, indo ao jogo em si, como vocês sabem, a gente aqui também tentou dar aí o nosso qual seria o time titular do Clube do Remo. Acertamos algumas peças e erramos outra e procuramos encontrar diante desse jogo qual foi a tática que o Clube do Remo utilizou, né? Uma espécie de um 4-4-2, ali numa mesclagem, uma certa hora vivenciando sem os pontas, outra hora com ponta. Certo momento nem contávamos com ponta mais, né? Porque muitos jogadores ainda fora de ritmo de jogo. Diferentemente de você treinar e buscar a melhor forma física, é você encontrar o ritmo de jogo, né? Diferente do Águia de Marabá, que já havia feito 4 partidas amistosas antes de chegar para enfrentar o Clube do Remo. O Clube do Remo que começou sua pré-temporada agora. Claro, gente, isso não é um motivo que a gente vá dizer, olha, que coisa linda o Remo jogou. Não, gente. Teve alguns momentos que o Remo oscilou bastante, né? Um momento passava uma seguridade, em outros momentos passava uma insegurança tremenda, muitos erros de passe, e de onde a gente menos esperava foi de lá que veio a vitória azulina, né? Que, como vocês sabem, até 30 minutos aí o Clube do Remo perdeu o jogo por 1-0 para a equipe do Águia de Marabá, que se fechava ali todinha, né? Um bom treinador também aí, esse treinador que era o treinador da Tuna, né? O Júlio César. Levou alguns jogadores que eram da Tuna lá, o próprio Thiago Bagage e outros assim, a fio, que jogaram muita bola naquilo que era a perspectiva dele. Sabia-se também da limitação da Águia de Marabá e ele utilizaria das falhas do Clube do Remo, que não foram poucas, né, gente? Como vocês sabem, nós tivemos muitas falhas, muitos erros de passe e muito pouco de situações táticas do Clube do Remo. Vimos muito pouco taticamente, talvez a gente não consiga nem elencar para vocês o que era o Clube do Remo taticamente, a não ser um amontoado de jogadores de meio campo ali num certo momento buscando, tentando passar a barreira intransponível do Águia de Marabá. Mas quem sai do banco é o Eduardo Melo, que consegue sim passar essa barreira e quebrar as linhas do Águia ali. Indo ao elenco do Clube do Remo em si, ao time titular, como vocês sabem, o Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, da Klaus, Léo Andrade, João Lucas. Eu gostei do João Lucas, tá, gente? Sávio, não gostei. Zé Ricardo foi até bem no primeiro tempo, depois ficou meio que apagado ali, buscou mais ficar, uma certa hora até sumiu do jogo, tá? Jadson, que jogou um primeiro tempo até razoavelmente bem, porque eu acho do Jadson, tá? O segundo tempo apagado. O Panagiotti não apareceu, foi substituído pelo Pikachu, que fez o seu gol na sua estreia aí, buscou muito, porém se não tiver uma aproximação é muito difícil de lidar ali, tá? O Pavani jogou razoavelmente no primeiro tempo, assim meio que apagado, brigando pouco, né? Naquilo que muitas das vezes é o futebol do Pavani, foi substituído pelo Cantígio, que conseguiu mesclar um pouco mais, segurar mais a bola no pé. Em certo momento o Clube do Remo estava com um jogador, com um time muito de dinâmicas de passe, mas sem entrosamento você não alcança isso, tá, gente? E no lugar do Panambi Pikachu, né? O Aleph Manga foi até o final, brigou um pouco, muito lento ainda, muito pesado para aquilo que a gente espera. É um jogador que não tem mais aquela dinâmica de rapidez que tinha para jogar numa ponta esquerda, no caso que ele estava ali para tentar cortar para dentro, né? Mas ele que conseguiu a opção do primeiro ataque do Clube do Remo, cruzada na área, onde ela sobra, ela esbarra na frente do Eduardo Melo, que entrou no segundo tempo brigando, e ela só o Pikachu fazer o primeiro gol, e logo em seguida Eduardo Melo faz o segundo gol do Clube do Remo, numa bola brigada entre linhas ali, onde ele aparece entre o zagueiro e o goleiro, consegue se desvencilhar, e a bola já estava entrando quando o zagueiro do Águia fez contra, tá? João Pedro também estava no ataque do Clube do Remo, foi substituído aí pelo Nico Ferreira. Ambos se botaram no mesmo balde, não fizeram muita coisa. João Pedro mesmo no primeiro tempo perdeu um gol ali de cara, né, gente? Um gol de cara, sozinho. Uma bola daquela pé mole ali, pode-se dizer assim. E o Nico Ferreira praticamente errou tudo que tentou. Tudo que o Nico Ferreira tentou,
ele errou, gente. E errou bastante, tá? Talvez ele tenha até esgotado a meta de erro dele nessa temporada, tá, gente? E o Eduardo Melo, que era da onde a gente menos esperava, eu confesso a vocês, eu não esperava do Eduardo Melo isso aí, tá? Não esperava mesmo, eu via ele no banco ali de reserva como fosse um mero coadjuvante, mas entrou para ser o senhor dessas ações, né? Brigou muito, apareceu bastante entre as entrelinhas, soube se posicionar e foi premiado aí com gol no final, tá, gente? O Clube do Remo que estava no banco aí com Igor Vinhas, Thalisson, Jorge, Marlon, Cantígio, Marcelinho, Pikachu, Nico Ferreira, Dodô, Marrone e Eduardo, né? Entraram Pikachu, o Nico Ferreira, o Cantígio, o Marlon, né? Que o Marlon, uma falha grotesca, né? Que pesou muito naquele momento, depois ficou assim meio que com uma certa timidez no jogo, né, gente? Não vi muito do Marlon, tem que ver mais um pouco, tá? Vi mesmo dele daquela falha, né, gente? Como vocês sabem, foi uma falha grotesca ali, a bola para chegar chutando, ele chegou, tentou chutar, escorregou, né? Quiçá o gramado também não estava essa Coca-Cola toda, né, gente? Vamos abrir um parênteses aqui, tem que saber o que vai ser. Olha, foram 30 anos para o Clube do Remo chegar à Série A. Um time paraense de pontos corridos na Série A, nenhum ainda teve. Nós temos um estádio belíssimo, um estádio de grama boa, um estádio que, para grandes eventos, porém, tem que saber o que é do Mangueirão, gente. Porque se for para ser uma casa de show, tudo bem. O governador diga, olha, vai ser aqui a casa de show Mangueirão agora. Porque não tem condições, gente. Não tem a mínima condição de eu saber o que é o clima paraense e eu colocar shows ali que vão impactar o campo. Não tem jeito, gente. Ficou um lameado doido. A visão aérea é horrível do Mangueirão. Horrível. Horrível a visão aérea do Mangueirão. Então, o Blue Paul quer profissionalizar a coisa, mas parece que deixou a Deus dará a situação do gramado. O próprio Marcos Braz falou sobre isso. Ele vinha alertando. Só que, como dizem, ele é o chato, ele é o taxativo. Tá aí. Eu não acredito, gente, que ninguém teve acesso a esse Mangueirão anteriormente para dizer tá horrível o gramado. Tá horrível o gramado para uma final dessa aí. Se esperou tanto, fizeram tantas coisas. E olha só, não é que me preocupe agora, gente, para esse jogo. O que me preocupa é que lá será a casa do Clube do Remo na maior parte do jogo, se for o campeonato todo da Série A. E você tá vendo daquelas condições, meu irmão. Sem a mínima condição. E isso porque na hora do jogo não deu aquele temporal que sempre dá, meu irmão. No inverno amazônico. Ou chegaram agora. Aí o seu Brook Paul chegou agora. O pessoal da CEL também não sabe que aqui chove constantemente. Falou-se que ia trocar o gramado. Como é que você vai trocar um gramado no momento que o campeonato está para acontecer? Foi um despreparo total. Um despreparo horrível para aquilo que desprezou-se. Desprezou-se a única equipe da região norte que vai representar o Pará num gramado desse aí. E vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, para a estreia do Clube do Remo na Série A, gente. Porque não tem condições. O gramado do Mangueirão está horrível. Horrível mesmo. Impraticável praticamente, ou quase impraticável. Vai se tornar impraticável com as chuvas que vem por aí. Ou ninguém sabe que o mês de março exacerba de água aqui. Você imagina na hora isso choveu antes. Imagine um temporal na hora do jogo. Não vai ter condições, gente. Infelizmente, fica a nossa ocasião aí que alguém tome providências ao governador do estado que é responsável por essa situação de dizer o que vai ser. Porque tem vários shows ainda para transcorrer por lá. Guns N' Roses está marcado para lá essa semana. Como é que vai ser? Nós vamos ver isso aí? Não tá dando jeito, gente. Não tá dando jeito. O gramado não vai aguentar. Preocupa bastante porque nós tivemos um tempo parado que dava assim, desde a final do Clube do Remo com o Goiás lá, pra gente ver daquele jeito. Olha, me preocupa, tá? Então o jogo em si, como vocês viram, o Clube do Remo era uma equipe modificada, faltou o entrosamento, gente. A situação tática, com certeza, eu não vou pesar para vocês a mão, até porque onde eu vi mais situações táticas foi na questão da gente conhecer o Osório e saber que ele deixa sempre os zagueiros numa espécie de um mano a mano, tá?
E nessa espécie do mano a mano, se você não tiver bem, não tiver um zagueiro que consiga recuperar, vai acontecer o que aconteceu com o PH do Águia. Por 2 vezes no primeiro tempo chegou sozinho, na arrancada ganhando do Klaus, no segundo tempo ganhando o setor do Sávio totalmente enfraquecido o setor do lado esquerdo do clube do Remo. Né? No primeiro tempo nós tínhamos ali, naquele lado esquerdo, Sávio, Léo Andrade, muito pesado, tá? E lá na frente mais o próprio Aleph Manga, que caía por ali. Não conseguiu voltar para apoiar, deixou muito a desejar nesse setor de marcação Aleph Manga, né? Já veio colaborar mais com o clube do Remo quando entra o Eduardo Melo e centraliza um pouco, até quando ele centralizou aí que ele sumiu mesmo, né? O próprio Nico Ferreira ali na esquerda, horrível no segundo tempo, tá? O lado que estava funcionando era o lado direito, onde estava caindo o Jadson, né? Ali com o Jadson, naquela dobradinha com o João Lucas ali, chegando muito à frente, estava indo muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo baixou o nível, o Jadson já estava errando demais, foi substituído, né, gente? Aí entrou o Cantígio, mudou a situação no meio campo, para vocês terem uma ideia, o clube do Remo termina com os meios campistas de Zé Ricardo, Cantígio, o Pikachu já entrou para a questão do ataque, saindo no lugar do Panagiotti, que não fez nada também, muito apático, muito aquém, não conseguiu colaborar com o clube do Remo praticamente nada, e o próprio Aleph Manga no primeiro tempo já foi jogar bola no segundo tempo, né? Depois que o clube do Remo leva o gol, e tudo transcorria, gente, que indicava que o Águia podia sim sair campeão aí, né? Mas o clube do Remo, com as mexidas do Osório, conseguiu, numa espécie de pressão, e o Águia já que se recuou mais, né? O clube do Remo conseguiu pressionar, e o Águia já não tinha mais aquela situação de buscar as bolas na costa do Sávio. Uma hora o Sávio errou uma bola horrível ali também, quase saiu o gol, sorte que não tinha muita qualidade do jogador do Águia ali para fazer aquele gol. Mas era um clube do Remo que falta um entrosamento, falta muito ainda da questão da gente ver taticamente o clube do Remo. Sabíamos que seria um jogo pesado, né? Talvez isso explique até a situação do banco de reserva do clube do Remo. O próprio Nico não estava, alguns jogadores que chegaram para disputar a Série A não estavam, né? E a gente ficou aguardando esse momento aí. Um jogo que foi o primeiro jogo da temporada, até que em si o clube do Remo iniciou bem, mas depois culminou com alguns erros que a gente não gosta de ver, né? Faltou mais da pegada também de quem defende os zagueiros. Uma hora certa, hora sumiu ali o Zé Ricardo. No primeiro tempo ele estava aparecendo bastante cobrindo os zagueiros, depois sumiu, né? Então, você deixar zagueiros pesados no mano a mano, os times paraenses do interior do estado fazem muito isso aqui, gente. Jogadores rápidos que conseguem, se for ficar na individualidade com o zagueiro, todos eles vão ganhar. Então, em certo momento, a gente viu o Águia fazendo muito isso aí, né? Depois que o Águia já cansou, veio as mudanças do treinador do Águia e o Remo conseguiu se aproveitar do momento. Até porque o Pikachu também, quando entrou eletrizante ali, buscando mesmo o jogo. O próprio Eduardo Melo também, para mim, mudou muito a performance do jogo, puxando mais, né? E aí a gente conseguiu, no tempo normal, ganhar o Águia de Marabá por 2-1, né? Inclusive, agora que eu estou gravando para vocês, não estou nem assistindo a entrega do troféu, porque eu tinha que gravar esse vídeo aí para a gente falar sobre esse momento azulino. Bom, gente, dentro do contexto, o que dava para apresentar era isso. Claro, uns podem dizer que foi aos trancos e barrancos, né? Podem dizer, o Águia merecia muito mais. Não. O Remo fez aquilo que dava para o Remo fazer de momento. Para um primeiro jogo, um jogo de uma equipe que está sem entrosamento. Lembrando que 4 estrearam, né, no primeiro tempo. E depois nós estávamos com os 6 estreantes, né? E no final, né, conseguimos fazer aquela modificação ali. Para mim ainda apresentou muito pouco, tá, daquilo que a gente sabe que pode apresentar. Porém, tem que dar uma melhorada no setor de ataque. Está muito empobrecido. Ficamos constantemente com os volantes recuando bola, sem ter uma melhor dinâmica de saída. Tu pode dizer aí do outro lado, não, Ricardo, mas é o primeiro jogo, o time está se conhecendo, né? Tem uma certa falta de entrosamento. Tudo bem, eu concordo com tudo isso. Porém, na visão da nossa análise, a gente tem que trazer. Taticamente,
Era um Clube do Remo postado ali com os dois zagueiros, com os dois laterais abrindo bastante, porém ninguém suprindo a frente dos zagueiros ali, deixando muitas das vezes o próprio Léo Andrade pesado no mano a mano. O próprio Klaus sofreu pra caramba também no mano a mano em certo momento. O próprio Marlon, que foi para substituir o Klaus, também sofreu, até pela idade, gente. É quase impossível você lançar mão disso aí, tá? Nesse jogo faltou um Kaique com uma melhor recuperação e uma melhor saída de passe também. Faltou muito pro Léo Andrade ali no setor defensivo. O próprio Klaus, vocês sabem que ele não é um zagueiro de uma boa saída de bola. Ele vai tentar, vai errar mais do que tentar, né? Ele é mais aquele xerifão que alguém chegue e esteja do lado dele ali para combater. Se ninguém tiver, ele for pro mano a mano, ele vai perder, tá? Já o João Lucas, para mim, foi uma boa estreia. Depois cansou um pouco mais, sofreu mais um pouco na marcação. O Sávio, não dá. O Sávio tá aqui desde o ano retrasado. Não tem condições o Sávio, de ver o Sávio nessa condição. Não tem condições, gente. O Sávio não fez nada. O Sávio não fez nada, gente, tá? Aí o Marlon, quando entra também, um pouco mais que atrapalhado, ainda falta muito, faltou mais segurança ali, acho que faltou entrosamento também, né? O Zé Ricardo tava indo bem, gente, mas falta mais, tá? Falta mais. Eu prefiro um de contenção ali que consiga pegar mais, seja mais pegador, chegue mais chegador, do que assim um que vai ter uma boa qualidade, até joga limpo, tá? Mas tem que ter mais pegada, né? O Pavani jogou no primeiro tempo muito pouco daquilo que o Pavani pode mostrar. Certas horas levantava a cabeça, mas não estava com bom passe, né? Tentou um chute ali, também é muito abaixo. Cantígio ainda tá naquela dele, né? É um jogador de cadenciar mais o jogo, buscar mais a proximidade, num passe 1-2. O Clube do Remo até acertou alguns 1-2 ali, tá? O Jadson foi uma partida boa, razoavelmente. No segundo tempo perdeu tudo que devia perder. Entrou no seu lugar o Eduardo Melo, que para mim foi bem naquilo que era para suprir, brigar entre os meios dos zagueiros e saber sair, como coisa que o João Pedro não fez. Ficou muito agasalhado no meio dos zagueiros e não saía. Então, para mim, o Eduardo Melo fez uma boa partida. O João Pedro foi abaixo, o Nico Ferreira foi abaixo, o Panagiotis foi abaixo, tá? O Pikachu foi bem para sua estreia, tá? O Aleph Manga, né, gente? É um jogador de bom porte, boa estatura. Falta brigar um pouco mais, tá? Falta se apresentar um pouco mais. No segundo tempo que apareceu mais um pouco, mas no primeiro tempo para mim foi abaixo também, né? Então, esse era o Clube do Remo hoje, gente. Esse era o nosso querido Leão Azul, para aquilo que a gente esperou, tá? Sofremos sustos ali. O Aiga, se tivesse tido melhor qualidade no ataque, poderia ter feito 2 ou até 3, tá? Porém, poderia não existe no futebol. Existe o que foi feito, e o que foi feito foi que o Clube do Remo fez 2-0. Hoje dorme com a taça, né? Porém, amanhã já tem que corrigir essas ações. Não foi legal, foi um pouco abaixo das expectativas, tá? Mas dentro do padrão que a gente pode imaginar para um time que está vindo de uma pré-temporada, para um time que está se conhecendo, para um time que o treinador talvez não saiba ou não conheça do campeonato e foi passado por isso sobre o Flávio. Era para passar a melhor situação, porque se sabe como os times paraenses se portam, principalmente os times do interior, e sabe sim que esse treinador do Águia, que era o da Tuna no ano passado, é um bom treinador, sabe muito bem o que faz e conhece do futebol paraense. Sagramos esses campeões da Copa Grão Pará, né? Eu esqueci de falar do Marcelo Rangel, foi bem, gente. Falta mais um pouco no Marcelo Rangel na saída, mais segurança na bola aérea, né? Mas é Marcelo Rangel, né, gente? Tá? De resto, gente, cara, é um começo, tá? É um começo, um bom começo para a questão do título, um bom começo para a questão daquilo que a gente tem trabalhado, e um bom começo para começar o ano, pelo menos com o pé direito. Você pode dizer que foi aquém, como eu disse aqui que foi aquém, né? Mas deu para ver, surtir alguns efeitos ali, até na dinâmica do Clube do Remo saber empurrar o adversário para trás. Porém, tem que melhorar muito por uma questão de Série A. Muito mesmo. Muito. Mas aí, gente, isso vem com entrosamento e jogo. Lembrando agora que nós temos o Bragantino e logo em seguida o Vitória. Hoje é dia 18, né? Então, dia 29 o Clube do Remo estreia na Série A. Dia 28.
né? E aí a gente tem que ter um time bem armado para saber, porque tem umas peças ali que terminaram o ano passado de um jeito e continuaram esse ano de outro. Muitos até diminuíram bastante, como o próprio Nico Ferreira, tá? Mas o primeiro jogo foi bom, tá? Não foi melhor, não foi ótimo, não foi maravilhoso. Foi bom. Bom, gente, encerramos por aqui. Nós vamos estar acompanhando. Saiu aí que o Clube do Remo tá buscando um goleiro no mercado, né? O André aí, um goleiro que é experiente, vem aí de fora do Brasil, né? Do outro mercado, tem experiência de outros mercados aí. E a gente vai estar aguardando o que vai acontecer, tá? É André Vitor Moreno, é Vitor Moreno. Vitor Moreno falaram lá do gramado, até me esqueci sobre isso. O gramado, meu Deus do céu. Coisa horrível, gente, me preocupa por causa disso. Que o Bainão, sem condições de receber um público grande, e a nossa expectativa... Eu tava tranquilo, gente. Eu tava tranquilo sobre o Mangueirão. Tranquilo mesmo, olha. Tava aí eu e que nem pai de menina feia. Tranquilaço. Entendeu? Mas quando eu vi aquela situação, eu me assombrei. Me assombrei mesmo porque... Poxa. Os grandes espetáculos vêm pra cá. Quando não tinha grandes espetáculos aqui todo tempo, a gente fazia, dava um jeito. O próprio... Foi ano passado que o Flamengo jogou aí? Flamengo e Botafogo? Ou foi ano retrasado? Foi nessa mesma época que nós recebemos o jogo da Recopa aí. Tava daquele jeito lá e deu uma chuvada, meus amigos. Uma chuvada. Logo em seguida o gramado estava sequinho, apto para jogo. Nós vimos isso aí hoje. Bom, gente, eu vou acompanhar melhores situações para sair, para saber, né, do nossa visão sobre o Clube do Remo foi isso. Eu só me dediquei aqui nesse vídeo a trazer sobre o Clube do Remo e sobre as peças em si, né, para vocês. E aí agora nós vamos trabalhar taticamente o que funcionou, o que não funcionou quase nada, tá? Uma certa hora o momento do Clube do Remo era mais um amontoado do que vou lá e na vontade a gente consegue, na qualidade individual certa vez, né? Mas coisas corrigíveis, tá? Bom, eu vou acompanhar, né, gente? Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aí, o que vai sair do treinador, e a gente vai trazer no próximo vídeo para vocês. Valeu, forte abraço, fui!